Olá, tudo bom com você? Eu sou Rotiana Sobrinha, seja muito bem-vindo. Na aula de hoje eu vou te explicar um pouco sobre revel de saias, calças, shorts, bermudas e vou falar um pouquinho sobre esses dois modelos aqui que eu encontrei em umas revistas antigas que eu tenho e vou te explicar alguns detalhes para ajudar a você fazer no modelo que você tem. Se você gostar do conteúdo, clique no joinha, compartilhe em suas redes sociais e se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Eu coloco vídeos toda segunda-feira e se você quiser também, você pode ser membro aqui do canal, recebendo os vídeos antecipados. Para isso, basta clicar no botão logo aqui abaixo do vídeo escrito Seja Membro. Para fazer o molde de um revel de saia, short, calça, bermuda, o procedimento é o mesmo. Você já tem que ter em mãos o molde da peça que você vai aplicar o revel. Para exemplificar, eu estou utilizando o molde da saia base, mas você, quando for fazer, você vai fazer o molde do revel na peça que você vai vestir. Então, digamos que você tem aí feito uma saia vazê. Então, você vai fazer o revel na saia vazê. Saia base não é para se vestir, é só para você usar ela para fazer outras peças. Então, aqui eu estou utilizando só para exemplificar e você desconsidera esse nome aqui. A primeira coisa a se fazer é definir a altura do revel. Revel é um acabamento interno que não fica aparente, como por exemplo o viés, que é um acabamento interno, mas que pode ser aparente ou não. No caso do revel, se ele for muito estreitinho, ele vai ficar querendo sair para fora da peça. Pode te incomodar e não fica, a peça não fica com bom acabamento. Então, sugiro que você escolha aí uma largura de 5 centímetros no mínimo. Então, para fazer o molde do revel, você vai pegar um papel, colocar embaixo das peças frente e costas que você vai aplicar ele, e aí você vai copiar o centro-frente, a parte de cima, a lateral e também a pence. A lateral e o centro-frente você pode fazer um pouquinho mais comprido, sem um tamanho definido. Faz a mesma coisa aqui no molde costas, ó. O centro-costas, a parte de cima e a lateral, e também a pence. Depois que você copiar, identifica no molde as partes da peça. Então aqui eu tenho centro-frente, eu já botei aqui C.F e aqui eu coloquei lateral. A mesma coisa eu fiz aqui, ó, C.C, que é centro-costas e lateral. Para marcar a largura do revel, você vai medir da parte de cima da peça para baixo e colocar a medida que você escolheu. Digamos que seja 6 centímetros. Aí você vem 6, 6, 6, 6, 6. Depois você liga os pontos aqui. Tem que fazer a parte de cima aqui da pence também. E aí você repete o processo aqui nas costas. Eu vou fazer um revel frente e costas com a largura de 8 centímetros e outro com a largura de 12, para explicar alguns detalhes aqui. Depois que você riscar o molde, você vai recortar essa parte aqui, ó, vai ficar assim, ó. Ou seja, a pence vai sair fora ali se você escolheu ele mais estreito. Aqui, por exemplo, ó, ainda não recortei, ó.
Então eu vou recortar aqui o pedacinho da pence que tá aqui, vai sair fora. Então aqui eu tenho um molde com 8 centímetros e agora eu fiz outro aqui do mesmo jeito que eu fiz esses, eu fiz com 12 centímetros, ó. Aí nesse caso o molde frente não perdeu nada da pence e aqui no molde costas vai perder um pedacinho. Depois de recortar os moldes, você vai fechar as pences. Para isso você vai encostar essa perninha nessa e passar cola aqui para fechar mesmo a pence. Para facilitar, é só vincar aqui um lado da pence e não importa se você vai fechar daqui para lá ou de lá para cá. O importante aqui é fechar a pence. Esses dois que eu fiz aqui foram os mais estreitos, de 8 centímetros. Agora eu vou fazer aqui no de 12. Vou começar pelo molde costas, que nele vai ser igual os outros mesmo. Só encostar a perninha no outro, ó. Aqui ficou parecido com o outro porque tinha um pedacinho de pence para baixo. Agora nesse aqui, olha, no molde frente, ficou um pedacinho de... aqui sem a pence, né? Esse pedacinho daqui para baixo tá sem a pence. Então quando eu fechar aqui, ó, o que que vai acontecer? Vai ficar dando um alto relevo aqui, ó. Por quê? Porque não tem para onde sair aqui a pence, ó. Se ela fosse cortada bem na beiradinha aqui, aí não teria problema. Mas ela tá um pouquinho abaixo da pence, então o que que eu vou fazer aqui? Vou dar um corte nela. E aí eu vou fechar a pence, ó. Aí vai abrir uma beiradinha aqui, ó. Podia ter feito um pouquinho maior, né? Que aí dava pra ver. Aí é só colar. Tá vendo? Deu uma beiradinha aberta aqui, ó. O revel deve ser desenhado no formato da peça que você está fazendo, porque quando você fechar a pence da sua peça, o revel vai ficar no mesmo formato. Por enquanto, ó, tem diferente, ó. Ó, mas aí quando você fechar a pence da sua peça, vai ficar no mesmo formato do revel. Porque ele é colocado na peça depois que você já fechou a pence da peça. E aí você prega na peça e vira para dentro. Aí ele vai estar no mesmo formato da peça. E caso a sua peça não tenha pence, você vai seguir o mesmo procedimento, ou seja, vai copiar a parte de cima da sua peça, e aí como não tem pence, não precisa de fazer o desenho da pence. Uma coisa que você tem que ter em mente é que quando você for fazer o molde do revel, essa parte de cima da sua peça já tem que estar definida. Porque se você fizer o revel e depois mexer aqui, vai dar diferença no revel. Então, vou dar um exemplo. Digamos que você está fazendo uma saia e fez ela na altura da cintura. Aí você foi lá, fez o molde do revel. Aí você provou a saia e achou que estava muito alta, quer descer aqui. Aí vai dar erro aqui na hora de colocar o revel, não vai ficar no mesmo formato. Então, você deve definir essa parte de cima primeiro para depois fazer o molde. Porque se você tiver feito o molde e for só mexer no molde, tudo bem. Mas se você já tiver cortado no tecido, aí vai dar erro na hora de aplicar o revel. Depois de fechar as pences do molde, eu vou agora corrigir os pequenos defeitos. Então, onde está passando, eu vou retirar. Onde está faltando, eu vou acrescentar. Aqui na parte de baixo é que costuma dar um bico. Então, se tiver bico, eu vou retirar o excesso de bico. E em cima costuma faltar. Então, eu vou corrigir essa curvatura em cima. No caso do molde costas é mais reto, mas se tiver dado defeito ali, eu vou corrigir também. Então, é preciso copiar os moldes no papel e agora corrigir esses pequenos defeitos. Eu virei o papel para cá para ficar mais fácil para mim. Agora, eu vou refazer essa parte de cima aqui e aí você pode fazer à mão ou se você tiver algum tipo de régua que tenha alguma curvatura, você vai encaixar aqui de jeito que fique harmonioso. O que que é uma curva harmoniosa? Ela vai pegar de um ponto a outro sem dar um novo bico ou uma nova falha. Então, a que eu achei mais prática aqui foi essa daqui, ó, essa curvatura aqui, ó. O meu eu vou afastar um pouquinho porque meu lápis é grosso. Eu coloco o lápis em cima do risco, ajeito ali
Aí vejo se tá certo do lado de cá. Aí vou fazer a curvatura. Esse pedacinho aqui é o que estaria faltando, ó. Já aqui na parte de baixo, ele tá passando, é pouquinha coisa, mas tem que retirar. Então, vou fazer do mesmo esquema, vou encostar a régua nesse ponto aqui e nesse aqui para retirar esse excesso aqui. Pedacinho aqui que tava passando, ó. O revel das costas é um pouco mais reto, então aqui em cima eu vou riscar reto. Só para tirar esse defeitinho aqui. E aqui embaixo, ele é um pouco reto, mas ele tem um pedacinho de curva. Então eu vou retirar encostando aqui, ó. Tem que ir encaixando a régua de jeito que pega os dois lados. Eu redesenhei esses dois moldes mais largos também, corrigi os defeitos deles. E aqui quase não dá para ver defeito, porque os moldes estão em tamanho miniatura. Mas quando você fizer o molde em tamanho real, você vai conseguir visualizar bem os defeitos. Bom, agora eu vou recortar para mostrar como fazer para colocar margem de costura. Para aprender modelagem é preciso de treinar, e para treinar gasta-se muito papel. Se você quiser aprender a fazer os moldes em tamanho miniatura para gastar menos papel e para conseguir aprender melhor, aprenda a fazer uma régua que eu ensino aqui no canal. Vou deixar o vídeo aqui em cima para você assistir. Antes de falar sobre a margem de costura, eu quero falar sobre a peça que vai receber o revel. Porque a margem de costura e quantas vezes você vai cortar o revel e o formato dele vai depender da peça que você vai utilizar. Eu tenho um exemplo aqui de uma peça que está sem cós, olha, ela só tem o revel por dentro e ela tem uma abertura aqui na lateral esquerda. Então a primeira coisa que você vai olhar na peça é onde vai ser a abertura dela, porque isso vai influenciar diretamente no revel, porque o revel é feito exatamente como o formato da peça. Se eu fosse fazer o revel para essa peça aqui, eu iria fazer ele inteiro na frente e nas costas, porque a peça aqui ela tem uma costura na lateral direita e uma abertura na lateral esquerda. Repare que tem costura aqui no meio porque é uma calça, uma bermuda, né? Precisa de fazer o gancho. Então tem aqui na frente e tem nas costas. Porém, o revel eu não preciso de fazer ele com essa costura aqui no meio, eu posso fazer ele inteiro. Se eu fosse fazer inteiro, como que ficaria? Eu tenho esse revel aqui que é a frente, que eu copiei aqui. E aí eu copiaria de novo, só que é o contrário, ó. Eu tenho um pra cá, agora eu vou virar pra cá. Colocar frente com frente. E aí eu posso copiar ele em outro papel. E aí refazer as partes que derem defeito. Se tiver dando um bico aqui, você retira. Se estiver faltando aqui em cima, você acrescenta. Igual eu fiz a correção neles aqui. E aí, para fazer as costas, você vai copiar do mesmo jeito que a frente, ó. Copia o molde costas 2 vezes, ó. 2 vezes. Aí você coloca costa com costa, virando assim um molde. Cola ele aqui, coloca em outro papel, copia. E aí, conserta as partes que estão com defeitos aqui. Depois de pronto, o revel inteiro fica dessa forma. Eu tracei uma linha reta aqui, encostei o centro frente e o centro costas nessa linha e copiei o molde. Também corrigi as partes que ficaram com defeito, coloquei margem de costura em toda a volta. Para colocar a margem, você vai medindo da beirada aqui do revel para cima o valor que você quer e vai colocando em toda a volta do molde. Coloquei todas as informações também, então aqui é o revel da frente, aqui é o das costas. Você vai cortar cada peça dessa uma vez e vai ter uma costura aqui na lateral direita e na lateral esquerda vai ter o zíper. Tem que anotar essas informações para depois não fazer confusão. Aqui essa linha vai ser o fio do tecido. E aí é só recortar que o molde já está pronto para ser usado. Aqui eu coloquei 1 centímetro em toda a volta de margem de costura, mas geralmente eu deixo 2 centímetros nas laterais. Para se precisar de alargar por algum motivo, tem como sair aqui. E também para o acabamento do zíper, porque vai depender aí do zíper que você vai usar.
Você pode fazer também direto no tecido, caso você já tenha um pouco de experiência. Você vai colocar aqui no molde escrito dobra, ó. Aí nesse caso você não precisa copiar igual eu fiz aqui. Você escreve aqui no molde dobra e aí você vai colocar esse molde na dobra do tecido, ou seja, com o tecido dobrado você coloca o molde em cima, acrescenta a margem de costura e aí quando você recortar a peça já sai inteira assim, ó. Aí você faz isso no molde costas e no molde frente. Eu não vou fazer aqui modelo por modelo de revel para o vídeo não ficar longo. O que eu quero é que você raciocine. O revel ele segue o formato da peça que você está fazendo e o revel ele serve para substituir o acabamento que o cós daria na peça. Como a peça não tem cós, então eu preciso colocar um tecido ali por dentro que faça esse acabamento. Só que esse tecido por dentro ele tem que seguir o formato da peça e também as aberturas que a peça tem. Então, eu vou te mostrar agora uma sequência de saia pareô que tem o revel na peça. E aí eu quero que você observe os detalhes dos modelos aqui. Para quem não sabe, a saia pareô, ela tem um trespasse aqui na parte da frente, finalizando com amarração, algum botão, alguma coisa, algum detalhe aqui que fecha a peça. E o revel, no caso aqui, tem que seguir o formato da saia, como eu falei. Então, observe bem esse detalhe aqui, que depois eu vou te explicar lá no plano de corte. Essa aqui, ela tem uma espécie de prega na frente. Essa aqui tem um abotoamento. Essa aqui, acredito que seja uma amarração, não dá pra ver muito bem, mas de qualquer maneira, ela tá trespassando aqui. Essa aqui tem uma amarração. Essa tem uma amarração passando na presilha. Essa tem uma amarração simples. Essa aqui, pelo desenho, eu vejo que ela tem uma amarração simples. Aqui na peça aqui não dá pra ver, não. Essa tem uma amarração na frente, ó. Ela trespassou, mas fechou na frente. Essa aqui também tem uma amarração na lateral. E aí finaliza. E agora eu vou te mostrar lá no plano de corte. Aqui eu estou com todos os planos de corte das peças, mas eu vou te mostrar só esse primeiro modelo aqui, só para você seguir o raciocínio, porque não tem nem como eu explicar um por um aqui, que é esse modelo aqui, ó. Eu coloquei um papel em branco aqui para evitar dar brilho e também para destacar esse modelo e você não ficar olhando os outros, porque eu quero te explicar aqui como seguir o raciocínio. Como eu falei, essa saia ela tem um trespasse por cima aqui da lateral esquerda por cima da lateral direita. E aí, como que você faria o revel dessa saia? Primeiro aqui eu vou te explicar que a parte das costas ela foi cortada na dobra do tecido, então ela é uma parte inteira da saia, né? A saia tem a parte inteira. O revel foi cortado da mesma forma. Eles colocaram o revel aqui na dobra do tecido e quando abre ele fica inteiro, como eu expliquei aqui, ó. Que dá para fazer assim, como eu expliquei, ou dá para pegar uma peça pequena, no caso aqui, ó, e colocar em cima da dobra do tecido e quando abrir vai sair igual tá aqui. E aí, para fazer a parte da frente, que é a parte um pouco mais complexa, porque você tem que seguir o raciocínio ali da peça. Então, nesse caso, eu tenho uma peça lateral direita e outra peça lateral esquerda. A direita, ela trespassa um pouquinho do centro-frente, seguindo para a lateral esquerda. Então, a saia, o centro-frente da saia seria isso aqui, ó. E aí ela trespassa um pouquinho para a lateral esquerda para quando a pessoa movimentar não ficar aparecendo o corpo. E a mesma coisa segue com a lateral esquerda. Ela vem, a lateral esquerda é esse lado até aqui, ó. Daqui para cá já trespassa para a lateral direita. E ela tem um pedaço a mais aqui que é para fazer o abotoamento ali da saia na lateral. E aí eles fizeram aqui da seguinte forma. Aqui eu tenho revel, que é cortado para usar para a lateral esquerda e para a lateral direita. E esse pedacinho aqui do acabamento, eles fizeram separado, mas poderia muito bem ter feito um revel para a lateral esquerda, seguindo aqui esse pedacinho, ou seja, fazer inteiriço aqui, e fazer um outro para a lateral direita sem esse pedacinho aqui.
Essa é uma forma de fazer, mas você tem que seguir o raciocínio da peça. Onde que é a abertura, onde que são as costuras, eu posso fazer algum tipo de emenda no revel? Então, se eu fosse fazer aqui sem esse pedacinho aqui, como que ficaria, ó? Eu tracei uma linha reta aqui, aí eu coloquei o revel da lateral, deixa eu pegar o molde aqui. O revel da lateral direita, aqui no centro frente, coloquei aqui, copiei, né? E aí, virei ele pra cá, copiei, só que como ele não vai até a outra parte da perna, ele vai só até um pedaço, ele terminaria aqui, ó. Esse pedacinho aqui não existiria no revel. A mesma coisa a parte da esquerda que trespassa por cima da direita. Então, nesse caso, ficaria assim, ó. A lateral esquerda, aí eu copio pra cá. Só que, no caso, eu não vou fazer esse pedacinho aqui, ó, né? Então, ele para aqui, ó. Pararia aqui, ó. Aí, esse pedacinho aqui eu já iria cortar separado, que foi o que eles fizeram aqui, ó. Eles cortaram o acabamento separado para colocar por baixo desse pedacinho aqui. Então, modelagem é assim, você tem que ir raciocinando, vendo onde você pode emendar, onde você pode fazer inteiro, onde você tem que fazer a abertura, tudo você tem que raciocinar, porque se você não fizer assim, você vai errar, vai estragar tecido. Caso você tenha uma peça que tem abertura no centro frente e você quer fazer o revel inteiriço na lateral, como que você faria? Bom, você vai fazer igual eu expliquei anteriormente. Vai pegar o molde frente, copiar ele aqui. Vai pegar o molde costas, colocar lateral com lateral, ó. E aí, você copia todo o molde, tira todas as diferenças que tem de defeitinho que der. E aí, você tem um molde inteiriço. Não repare o meu molde aqui que tá todo escrito, porque eu uso papel reciclado. E aí, ó, você tem um molde inteiriço na lateral. E se a abertura for no centro costas, a mesma coisa, ó. Você vai pegar o molde costas, copiar ele aqui, e aí vai colocar lateral com lateral, ó. Lateral da frente, colocando assim. Copia todo o molde, e aí você tem um molde inteiriço na lateral com abertura no centro costas. Eu espero que você tenha entendido tudo, mas se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.